E quando aparecer, William, você pode começar, fica à vontade, tá? Muito Certinho. obrigada por aceitar nosso convite também, em nome de todo o Entrelinhas. Seja bem-vindo. Eu que agradeço pelo convite e aproveito também para parabenizá-los pelo projeto, né? Na época que eu entrei na graduação na UFMG, lá em 2016, a gente sempre ouvia os estudantes, todo mundo falando de importância de projetos de extensão para a comunidade externa, né? Mas principalmente para a comunidade interna lá da UFMG. Então, é um projeto bem bacana e essa oportunidade que a gente tem de estar conversando sobre saúde mental, sobre processos que acontecem durante a graduação, essas conversas elas são preditoras de bons desfechos dentro das universidades. São modelos adotados, né, em grandes universidades, em grandes locais. Então é um movimento muito importante que vocês estão fazendo. E assim, gente, eu preparei um roteirinho aqui para a gente conversar algumas coisas. Talvez eu fale alguns termos que não seja tão familiar para vocês, o pessoal que está bem no início do curso, tá? Mas isso é porque é muito automático. E aí, se eu falar algum termo que vocês não entenderam, que ficou confuso, me dá um toque no chat, que aí eu retomo, né? Explico tudo com calma. E outra coisa também que eu gostaria de combinar com vocês é da gente fazer mais um bate-papo, porque a gente vai estar falando de um assunto que é muito complexo, de um assunto que é muito importante e que levanta mais questões do que respostas. Então, talvez vocês tenham questões pessoais ou perguntas específicas que seria muito bom da gente estar conversando aqui agora, tá? Ah, Bem, talvez vocês já estejam cansados de ouvirem coisas sobre a pandemia, né? Todos nós fomos bombardeados com notícias o tempo inteiro e algumas, né, bastante desgastantes, porque a gente tem que filtrar ali o que é fake news, o que é verdade, né? Então, eu vou trazer mais algumas coisinhas sobre a pandemia e sobre alguns aspectos assim. Se tiver muito repetitivo, se tiver cansativo, me falem que a gente muda um pouco a fita, tá? A pergunta que talvez que eu pensei que fosse mais importante que a gente está fazendo nesse momento é como que nós vamos enfrentar ou como que nós vamos nos preparar ou adaptar ao impacto que a Covid tem tido na saúde mental da população, especificamente aqui, né, para a gente conversar sobre estudantes. Então, essa é a pergunta-chave que a gente vai tentar responder. E aí, como ela é muito ampla e difícil, né, porque a gente está vivenciando ainda, não sabe muito bem quais que são os desfechos, eu vou utilizar duas fontes de informação para a gente tentar responder. A primeira que são as pesquisas atuais, e eu vou falar um pouco das pesquisas que a gente tem realizado lá no Labs, algumas um pouco nesse sentido, né? E a outra fonte de informação vão ser as fontes históricas, para a gente saber como que foram as outras pandemias, como que as pessoas tendem a lidar frente a outras adversidades, tá? Segundo ponto, eu quero conversar com vocês, entendendo que nós estamos em duas outras perspectivas, que são, vocês são estudantes que estão vivenciando a pandemia, são pessoas que estão vivendo a pandemia, e são pessoas que vão ser futuros profissionais e vão atuar, né, de frente agora com os desfechos de saúde mental. Isso é tão importante, por exemplo, e atualmente, quando as pessoas vão fazer uma entrevista neuropsicológica, uma das perguntas chaves, bem no início da entrevista, é: você foi infectado pela Covid ou teve suspeita de Covid? Porque isso tem impactado, né, no funcionamento cognitivo, tem pessoas tendo problemas em decorrência da Covid, então a gente tem que estar mais ou menos preparado para lidar com esse cenário da agora para frente, tá? Bem, se eu for perguntar para vocês como que cada um tem vivenciado a pandemia, vocês vão dar respostas muito diferentes. Algumas pessoas vão falar que estão se sentindo cansadas, que estão estressadas, ansiosas. Umas pessoas vão falar que estão sendo mais produtivas, que estão gratas pelo momento, né? Então as pessoas têm tido experiências muito diferentes em relação à pandemia. E o que que faz as pessoas terem essa experiência, essa sensação, né? Essa sensação diferente frente à pandemia? A primeira são as experiências que cada um tem tido, né? Algumas pessoas perderam familiares, perderam amigos,
outras pessoas foram infectadas pelo Covid, perderam o emprego, e esses são fatores bastante aversivos que podem fazer com que nós tenhamos desfechos de saúde mental negativos, né? Por outro lado, temos as pessoas que não foram infectadas, não tiveram perdas na família, que talvez avaliem a pandemia como uma gripezinha ou algo do tipo. E isso nós vimos também em outros períodos da história. Se a gente for pegar, né, um relato que a gente escuta sempre, que é a respeito do golpe de 1964, algumas pessoas relatam a época como positiva, outras pessoas relatam como uma época negativa. São vivências muito diferentes, né? Na minha cidade, por exemplo, se a gente conversar com as pessoas mais velhas, grande parte não teve uma experiência negativa com o golpe, porque aqui, de fato, não vivenciaram muitas coisas, mas outros grupos, outras pessoas chegaram a sofrer bastante com isso. Então, das coisas que explicam os desfechos de saúde mental, desfechos de experiências, é a presença de um fator estressante. Só que o fator estressante ele não é suficiente para explicar os desfechos de saúde mental. Por exemplo, a gente tem pessoas que estão vivenciando situações de muito estresse agora, que perderam um familiar, que perderam um amigo, e mesmo assim não tiveram um impacto na saúde mental dessas pessoas. Que mesmo com a presença de uma situação aversiva, uma situação negativa, digamos, essas pessoas não apresentaram um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, um quadro de transtorno de estresse pós-traumático, né? Um transtorno que fica ali depois do evento traumático. E, por outro lado, nós temos pessoas que, mesmo que não tenham vivenciado um impacto de alta magnitude, né, uma situação estressora, ainda assim estão tendo piores desfechos de saúde mental. E por que isso acontece, né? Pessoas passam pela mesma experiência e por experiências muito parecidas, e uma apresenta um quadro psicopatológico depois e outra não apresenta, né? O que faz essas pessoas terem esses desfechos diferentes? Há algum tempo, os psicólogos, os pesquisadores da área, têm olhado pelas variáveis cognitivas ou aspectos da personalidade para a gente compreender por que as pessoas têm desfechos diferentes a partir da mesma experiência. E aí, eu vou trazer aqui duas variáveis, três variáveis principalmente, que a gente tem estudado lá no Labs, lá no laboratório, e pode ajudar a gente a compreender esses desfechos de saúde mental, tanto dentro da universidade quanto em outros ambientes, tá? Tá ficando claro? Eu tô falando muito rápido, tá dando para acompanhar? Tá. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem também, tá? Bem, a primeira variável cognitiva que a gente tem visto que é muito importante para a gente entender os desfechos de saúde mental é uma variável chamada neuroticismo. Ah, eu vou explicar rapidamente o que é isso, principalmente porque a gente tem muitos alunos que ainda não fizeram o TEP 2. Essa é uma característica que vocês vão ver mais para frente do curso, né, que ainda não fez, que é o seguinte: nós temos uma área da psicologia que chama Psicologia das Diferenças Individuais. É uma área que tem se preocupado em explicar por que as pessoas são diferentes entre si, ou quais são os fatores que as pessoas têm em comum, né? E aí eles observaram, tem muitos estudos na área, que são estudos bastante robustos, tem implicação científica, estudos meta-analíticos, estudos com neuroimagem, estudos muito diversos, mostrando que nós temos cinco características principais da nossa personalidade, que são características duradouras, são características que explicam em partes como a gente se sente, como a gente tende, na verdade, a se sentir, a pensar ou se comportar. E uma dessas variáveis é o neuroticismo, tá? Que é uma tendência a, a, a vou explicar uma outra parte primeiro.
todo mundo, né, tem essas 5 características. Algumas pessoas têm em maior intensidade, outras pessoas têm em menor intensidade. Então, o Rodrigo que comentou aqui no chat, a Raíssa, o Gabriel, a Isabela, todos nós temos essas 5 características em níveis diferentes. Por exemplo, eu posso ter neuroticismo mais alto, ao passo que a Karina tem o neuroticismo mais baixo, e por aí vai, tá? As pessoas que têm um neuroticismo mais alto, elas tendem a se preocupar mais, a ter uma maior instabilidade emocional ao longo da vida. Não quer dizer que a pessoa vai responder todos os momentos difíceis da vida dessa forma, mas é uma tendência. Outro aspecto da personalidade é a conscienciosidade, que diz sobre uma preferência por ordem, por organização. Pessoas com altos níveis de conscienciosidade tendem a ser mais responsáveis, mais organizadas. Tá? Eu vou explicar só essas duas variáveis, porque elas são as mais importantes para a gente entender que esse desfecho de saúde mental é o que a gente tem estudado lá no laboratório, principalmente. Tá? Depois, se vocês quiserem pesquisar mais, só jogar no Google 5 grandes fatores da personalidade. Vocês vão achar muita coisinha legal, tá? Então, a gente tem visto que pessoas, antes da pandemia, pessoas que apresentavam altos níveis de neuroticismo já tendiam a desenvolver algum quadro psicopatológico, ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de personalidade borderline, transtorno obsessivo compulsivo e por aí vai. São muitos transtornos que essa característica está associada. É, Ao passo que altos níveis de conscienciosidade funcionam como fator protetivo. Uma pessoa que é mais organizada, que ela tende a ser mais responsável, ela pode tender, né, a ter visitas mais regulares no médico, podem se preparar melhor para a aposentadoria, é um desfecho importante de saúde após aposentadoria, né, vida sênior, digamos. Ah, outros aspectos, assim, a conscienciosidade tem sido um fator protetivo. Isso mesmo antes da pandemia. E agora, na pandemia, a gente tem visto que esses fatores têm corroborado dessa mesma forma. Uma pesquisa muito legal que nós fizemos lá no laboratório, no LAVES, com a professora Marcela Mansur, nós vimos que em adolescentes, nós estávamos fazendo um estudo longitudinal com adolescentes antes da pandemia. Veio a pandemia, a gente estava continuando o estudo, né, com os mesmos adolescentes. E aí nós vimos que aqueles alunos que tinham níveis mais elevados de neuroticismo tendiam a se preocupar mais com as coisas da pandemia. Nós perguntamos: você se preocupa com o Enem, ou você tem se preocupado com algum amigo, algum familiar ser infectado com a Covid? E aí as pessoas que tinham alto nível de perfeccionismo tendiam, perdão, de neuroticismo tendiam a responder que sim. Ao passo que aqueles alunos com altos níveis de consciencialidade tendiam a se engajar em comportamentos de segurança. Por exemplo, a lavar mais as mãos ou a usar máscara ao sair de casa, a evitar aglomerações, né? Preferir o distanciamento social. E isso é interessante para a gente ver que existem características psicológicas básicas que têm colaborado para a gente entender como que as pessoas têm vivenciado e o que tem acontecido com as pessoas nesse momento. Agora vamos trazer isso para a faculdade, né? As pessoas têm vivenciado a faculdade talvez da mesma forma, tendo, óbvio, a gente tem diferenças, algumas pessoas que não têm acesso à internet, têm uma dificuldade maior de acesso, né? Talvez tenha a presença de mais estressores. Mas as pessoas têm vivenciado uma dificuldade com adaptação, uma dificuldade com o distanciamento, né? De uma forma, algumas características de uma forma mais similar. E aí a gente tem uma parte desses estudantes que talvez tenham altos índices de neuroticismo, alto nível de neuroticismo, e que isso esteja associado a piores desfechos de saúde mental, né? Estejam colaborando aí para um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, tá?
Isso só para a gente ilustrar. Bem, ah, tá tranquilo? Tá dando para acompanhar? Tô falando rápido? Certo. Tá É, ótimo. então, ótimo. Bem, agora um ponto muito importante que é o seguinte. Ah, Quando a gente está vivenciando uma situação estressora, ela parece que nunca vai passar. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim, mas quando a gente está em meio de uma crise, a gente vê isso em muitos pacientes, independente se é na época da pandemia ou não, a gente tende a ver as coisas como piores do que elas são. Eu não estou dizendo que o coronavírus não é um problema, que a pandemia não é um problema, né, um problema grave, mas eu só estou falando que as pessoas podem perder completamente as esperanças nesse momento, né? Parecido com outras tragédias que a gente já teve na história da humanidade. Por exemplo, no 11 de setembro, as pessoas falavam que nunca mais iriam construir sedes de várias empresas no mesmo prédio, falavam que a vida estadunidense ela seria muito mais difícil, que não seria possível mais viver em paz, ou até que por um tempo pairou aquele medo, aquele horror de acontecer uma grande tragédia novamente, né? E é um medo que paralisa, um medo que oculta uma possibilidade de melhora. Então, durante a pandemia, é comum que as pessoas estejam em um momento maior de desesperança, né, ou vivendo essa situação como estressante. Por um lado, a gente tem pesquisas indicando também que não são todas as pessoas, né, que têm desenvolvido um quadro psicopatológico ou tendo algum desfecho pior de saúde mental. Tem um estudo muito legal realizado pelo, eu esqueci o nome dele, Steven Taylor, eu acho que é isso, que tem mostrado que cerca de 15 a 10, de 10 a 15% da população desenvolveu algum problema psicológico sério que vai tender a durar a longo prazo e que esses de 10 a 15% da população é, eles merecem algum tratamento psicológico, um acompanhamento psicológico mais intenso, como toque, agorafobia, transtorno de estresse pós-traumático. A boa notícia é que existem algumas ferramentas que podem auxiliar essas pessoas, né? Só que entre essas 10 e 15% da população, a maior parte delas já possuía alguma vulnerabilidade anterior, como neuroticismo ou outras características individuais, tá? Agora, outra boa notícia é que o restante da população tem tido, às vezes, mais dificuldade com insônia, dificuldade de organização, mas após o cenário pandêmico, essas pessoas tendem a voltar para um estado mais próximo do que era antes, em termos de saúde mental. Então, a gente tem sim uma parte da população que está adoecendo, que está tendo piores desfechos de saúde mental, mas por outro lado a gente tem uma parte da população que vai voltar, vai voltar ao estado basal, digamos, que era anteriormente, né? É, e a gente vê que esse momento ele colabora tanto para o aparecimento de algumas psicopatologias, mas ele também colabora para o aparecimento de algumas características que a gente chama de mais adaptativas, mais positivas. Por exemplo, o altruísmo, a empatia, nós temos alguns estudos que foram publicados até num livro chamado Psicologia da Pandemia, que tem indicado que nesses períodos o nível de empatia, de altruísmo na população geral tende a aumentar em comparação com outras épocas, né? Cooperação entre as pessoas. Ah, pois bem, agora eu queria falar um pouco mais sobre uma outra característica que a gente vê bastante na academia, principalmente, né, nas universidades, durante a graduação, durante a pós-graduação, que é o perfeccionismo. Todo mundo tem definições pessoais assim do que é o perfeccionismo.
Algumas pessoas avaliam como uma coisa mais positiva, outras como uma coisa mais negativa. E a psicologia, desde a década de 90, tem se esforçado para entender o que é o perfeccionismo e qual que é a importância dele para a gente entender os desfechos de saúde mental. A gente pode entender o perfeccionismo como bem próximo de um traço de personalidade, de uma característica de personalidade. É uma característica estável. Então, a pessoa que é perfeccionista, digamos, ela tende a se manter perfeccionista para diferentes ambientes da vida e ao longo de muito tempo, tá? As pessoas também têm níveis diferentes de perfeccionismo. Pode ser que o Pedro tenha um nível mais elevado, eu também tenho um nível médio mais elevado, a Igna tem um nível mais baixo, por exemplo. E ah, tem um estudo muito legal lá do nosso laboratório também, que tem investigado como que é o desenvolvimento do perfeccionismo. E uma das coisas que a gente tem visto na literatura é que a graduação ela é uma das etapas da vida que colabora para o aumento do perfeccionismo. A pós-graduação também. O perfeccionismo está associado a muitos desfechos negativos de saúde mental, porque o perfeccionismo ele diz sobre altos padrões de desempenho, então eu quero alcançar mais que 100, né? Eu quero alcançar o desempenho perfeito. Se eu não alcanço esse desempenho perfeito, eu posso direcionar críticas muito duras sobre mim, ou eu também posso direcionar críticas voltadas para as outras pessoas. Então tem uma que a gente chama de um problema interpessoal aí, porque eu posso cobrar muito das outras pessoas, estabelecer altos padrões para as outras pessoas. Um exemplo muito legal de pessoas que estabelecem altos padrões voltados para as outras pessoas e aí tem dificuldade em dividir o trabalho em grupo, porque acredita que o coleguinha não vai fazer a parte perfeita e que isso vai, né, me prejudicar, que vai prejudicar o grupo. O perfeccionismo está muito presente na universidade, né? A gente sempre escuta falando sobre as cobranças que tem ah, nas salas de aula, as pressões que nós escutamos para ter um bom desempenho, para conseguir estágio, para conseguir emprego, para entrada no mercado de trabalho. E nós vemos outras pessoas também relatando altos padrões, né? A gente normaliza muito os altos padrões. Uma pessoa que se esforça, que faz duas CCs ao mesmo tempo e que está em um projeto de extensão e que pega monitoria ao mesmo tempo ou que tem altos desempenhos na sala de aula, né? Isso vai se tornando tão, né, normal que a gente internaliza isso. A gente começa a sacrificar finais de semana para ficar estudando, a gente começa a sacrificar a noite, reunião com família, e aí a gente tem um paradoxo, que é o seguinte: nesse momento a gente não consegue manter esses altos padrões mais. E isso não é só na graduação, é na pós-graduação, entre professores, e a gente está vivendo o que a gente pode chamar de uma pandemia de saúde mental dentro das universidades. Porque, primeiro, a gente não tinha familiaridade nenhuma com essa nova tecnologia. Isso, né, demandou-se um tempo para a gente adaptar, automatizar muitos processos, automatizar aprendizado tanto manual, né, assim, como que entra no Zoom, como que entra no Teams, como que assiste uma aula, né, como que elimina os estímulos distratores que nós temos no computador, né? Porque assim, a gente está conversando aqui, mas durante a aula é muito comum que eu entre ali no Google, vou pesquisar um negócio, abro o Instagram, fujo, né, completamente da sala de aula. E não tem como, a gente tem é muito difícil um professor competir com um computador assim, que está na nossa frente, né? E a gente tem que considerar isso para a gente entender a saúde mental agora, né? Que não é possível a gente manter os altos padrões. E aí a gente tende a atender, né, uma tendência a se esforçar, porque a gente pode pensar que se a gente não tiver esses altos padrões, nós vamos ser pessoas piores ou algo ruim vai acontecer. E
Só que esses pensamentos a gente chama de distorcidos, não são pensamentos reais. Digamos, não são pensamentos que vão acontecer mesmo. Eles são mais catastróficos do que a chance de acontecer mesmo é pequena, né? E assim, eu tô falando demais, eu não sei se tá fazendo sentido, se tá claro. Bem, é, então a gente está num cenário que a gente não pode, que a gente não consegue manter os altos padrões e que tem dois autores que eu gosto muito, que são Hewitt e Flatt. Eles estudam o perfeccionismo e eles publicaram um texto sobre a chamada pandemia do perfeccionismo. Recomendo que vocês procurem depois. Em que ele fala que, durante esse cenário pandêmico, nós, né, universitários também, tendemos, nós tendemos nós tendemos a buscar os altos padrões durante a universidade, né, durante a graduação, mas que, quando vem a pandemia, ela traz um cenário muito incerto. E aí, a gente pode tentar, né, durante esse cenário incerto, se engajar em comportamentos de segurança. Por exemplo, a gente pode tentar buscar muitas notícias, buscar muitas informações para tentar ter controle daquela situação. Então, se eu ler muita informação sobre o que é o coronavírus, quais são as medidas de segurança, seguir aquilo na risca, isso vai me deixar a par de todas as coisas, vai me deixar no controle da situação, e aí eu não vou ser surpreendido com uma notícia ruim ou nada de ruim vai acontecer comigo. Só que isso traz mais ansiedade, isso traz piores desfechos. Então, é possível que as pessoas que são mais perfeccionistas estejam se engajando em procurar mais notícias, vivendo muitas notícias e tendo mais pensamentos catastróficos, tendo piores desfechos de saúde mental com relação a essas informações. É importante a gente estar se informando, né? Mas é necessário a gente saber até que nível que isso tem sido positivo. Ah, e agora, né, é um momento que a gente entende que é ideal para a gente rever nossos valores. Dentro da academia, o principal valor é ter alto desempenho, né? A gente valoriza muito os nossos colegas que estão, que a gente avalia que está saindo bem ali na iniciação científica, que está saindo bem na monitoria. É, mas nesse momento não é possível a gente manter esses altos padrões. Então, talvez a gente rever esse valor de desempenho, né? Assim, falar que existem outros valores, outras formas da gente ser que são completamente válidas, que podem fazer também sentido para a nossa vida, né? Um valor importante pode ser a família, os amigos, lazer, né? Outros valores para além da universidade. Eu também queria ouvir um pouco de vocês, assim, a sobrevivência de vocês, o que que vocês têm visto, o que que tem sido desafiador para vocês. E só compartilhando também uma coisa da pós-graduação, na graduação nós temos muita cobrança e na pós-graduação isso se mantém. E eu tenho conversado muito com os meus amigos da pós e me conforta saber que as pessoas também não estão conseguindo ser tão produtivas, que as pessoas estão tendo dificuldade é, de ter um alto desempenho, né? Porque eu vejo que não está acontecendo só comigo, que isso é um fenômeno que está acontecendo com todo mundo, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês também. Bom, acho que eu vou começar. Falo demais, gente, perdão. Mas assim, você foi falando e foi, tipo assim, foi batendo tudo aqui na minha cabeça. Eu tô, gente, eu fico assim, eu penso isso. E tipo, a gente vai estudando essas coisas também. Aí o tempo todo eu fico, gente, realmente isso acontece. E é muito real essa questão do perfeccionismo, porque, assim, eu na escola sempre fui aquela pessoa que fazia tudo, que queria, sabe, fazer várias coisas e fazer super bem feito. Na escola é muito diferente, porque tem uma cobrança, mas não é tanto quanto na universidade, porque, querendo ou não,
está se profissionalizando para exercer, né, uma função que vai ter impacto ali na vida das pessoas também. Mas aqui é muito diferente, principalmente no ensino remoto, que a gente tem tanta coisa, né, envolvida, que a gente está imerso e não tem controle também. Então, assim, é muito real isso, e eu concordo demais com essa questão do perfeccionismo. A gente até fez um trabalho essa semana passada sobre um instrumento, né, de avaliação psicológica, e a gente pegou um estudo da Marcela e com o pessoal também, falando sobre isso. E que realmente ele é um fator que é estressor também, porque se você quer manter um nível muito alto de, de desempenho, de ordem ali, acaba atrapalhando também, né? Porque muita gente, algumas pessoas vão conseguir fazer, às vezes você não, e você preza muito por aquela característica, e assim, isso vai virar uma bola de neve. Então, assim, muito bom. Concordo demais. Ótimo comentário, Gabriel. E a gente tem aí um paradoxo também do perfeccionismo, que é o seguinte: ter um objetivo de vida é uma coisa boa. É importante a gente ter objetivos de vida, às vezes a gente se esforçar e buscar aquele objetivo de vida, né? Mas quando a gente gasta muito esforço para alcançar aquele objetivo de vida, isso vai deixando a gente mais distante de alcançar aquele objetivo. Por quê? A gente pode desenvolver um quadro psicopatológico, a gente pode estar super cansado e, né, quando a gente começa a ficar muito cansado, quem consegue trabalhar 24 horas seguidas sem cometer erro, gente? Não dá. E aí eu vou deixar outras pessoas comentarem primeiro também. Eu vi aqui que a Gisela está com a mão levantada. Oi, é porque você foi falando e eu me identifiquei demais. Porque eu fui uma pessoa que eu entrei no ensino fundamental e, tipo assim, eu mudei. Eu falei assim, vou estudar porque eu vou passar direto para a faculdade. E aí eu vinha muito nessa coisa do perfeccionismo. O perfeccionismo é uma palavra que está na minha vida há muito tempo. E só no ano passado, quando eu tive muito mal, um período muito mal, foi que eu comecei a tratar com isso e agora que eu tô tendo uma melhora na questão do perfeccionismo. E o que acontece? Eu fui me cobrando tanto durante toda a minha formação acadêmica, e eu era aquela aluna exemplar, porque e se eu cometia um errinho, eu achava horrível. E uma coisa que eu tentava ser perfeita em tudo, toda a minha rotina e tudo mais. Eu não gostava até de sair e ir em encontro social, eu tinha medo de encontro social e tudo mais, porque eu ia mostrar às pessoas que eu não era perfeita. E igual, eu lembro que eu queria fazer aula de dança porque eu tinha vergonha que eu não sabia dançar. Eu lembro que eu queria fazer aula de tudo quanto era coisa porque eu queria ser perfeita em tudo. E aí, agora que eu tô me descobrindo, como diz a minha psicóloga, eu mesma, e me aceitando do jeito que eu sou. Isso quando a gente vai conversar com as outras pessoas da graduação, da pós, a gente vê que o perfeccionismo está assim, a rodo, né? Indivíduos com níveis mais elevados de perfeccionismo estão espalhados pela universidade em todos os cantos, né? Desde professores a alunos. E contando um pouco da minha experiência na graduação, eu sempre também busquei ter um alto padrão, sempre busquei ter um desempenho mais elevado. E, gente, não saía nada como planejado. Eu entrei na graduação pensando assim, eu tenho que ter um artigo publicado, pelo menos. Se eu não sair com um artigo publicado, eu posso ser uma pessoa pior, né? Assim, tem que ter, sabe? E eu saí da graduação sem um artigo publicado. Eu saí da graduação sem ter feito projeto de extensão, sem ter feito várias outras coisas. Tentei processo seletivo em 3 estágios. Em um deles eu não fui aprovado. Assim, a gente tem que lidar com isso, né? Com momentos que a gente não dá conta de ter um bom desempenho, momentos que a gente não é aprovado, né? E uma das coisas que fez mais diferença na minha trajetória, sem dúvidas, foi conhecer outras pessoas, compartilhar coisas com outras pessoas, porque
hoje eu faço parte da TC Minas e foi conversando com outras pessoas que eu fui indicado para fazer parte da TC Minas. Eu conheci várias outras pessoas no laboratório. E essas pessoas, quando eu ia atender na clínica, foram pessoas que me indicaram pacientes, mas acabou que eu não fui para a clínica, fui direto para o mestrado. Então, para além do desempenho na academia, vínculo social dentro da universidade prediz bons desfechos posterior, tá? Quem mais, gente? Alguém quer compartilhar alguma outra coisa? Alguma pergunta específica? Aqui, Pedro. Olá, então, para variar com o que já falaram, assim, também me identifiquei demais, achei, assim, muito interessante muitas coisas que você falou, assim, me identificando até num exemplo que você deu, assim, do quadro, de às vezes as pessoas, às vezes que não acontece nada, mas elas desenvolvem alguma coisa. Então, nem eu, nem nenhum familiar próximo a mim, assim, chegou a ser diagnosticado, sabe? Mas só de não ter sido diagnosticado, essa incerteza de, tipo assim, tá acontecendo com todo mundo, vai acontecer, assim, nossa, tipo, até hoje, assim, tipo, causa reflexos muito profundos, assim, sabe? De, tipo, assim, em alguns momentos, uma precaução até excessiva, assim, que realmente, assim, está sendo, né, esse período da pandemia, assim, um período de muito autoconhecimento, sabe? Eu acho que, assim, realmente, por mais que existam diversas coisas, né, negativas, isso é algo, assim, que eu não posso reclamar, que eu sairei dessa, se Deus quiser, né? Mas, assim, muito diferente, assim, porque me descobri, tipo, realmente, assim, uma pessoa que eu não conhecia, sabe? Assim, não necessariamente que eu mudei, mas, assim, que eu não me conhecia, sabe? Com relação a esse perfeccionismo, que já mencionaram anteriormente, assim, eu era muito assim até o ensino médio. Quando começou o ensino médio, e aí fazer só para casa, essas coisas assim já não é mais suficiente, eu assim meio que virei a chave no aspecto assim de ser até uma pessoa que flexibiliza demais, assim, tipo, tudo bem não fazer as coisas, assim, tipo, deixar de fazer um para casa. E isso foi criando em mim, assim, tipo, cada vez mais um distanciamento, assim, com a espontaneidade de estudar, essas coisas assim. Então, eu fui começando a encontrar dificuldades, principalmente no ambiente de casa. E aí veio a pandemia que fez a gente ficar em casa, assim, e isso inevitavelmente vindo mais à tona, sabe? Assim, dificuldades mesmo, assim, de distrações, de você estar estudando no seu quarto, aí você tem uma internet, você tem alguma coisa que pode, assim, te chamar mais atenção do que o momento da aula, querendo ou não, a gente também tem a possibilidade de, tipo, ver a aula gravada, então isso, assim, foi uma coisa que eu tive muita dificuldade, assim, diante de um perfeccionismo restante, assim, de, tipo, anotar tudo que o professor tá falando, preferir a aula gravada para pausar e pesquisando depois, e aí, tipo, ao mesmo tempo também permitir acordar mais tarde, não necessariamente assistir a aula, assim, mas é muito interessante, assim, essa questão que foi mencionada, né, que às vezes, assim, realmente, às vezes até geneticamente falando, que a gente acaba sendo assim, e estou achando muito interessante, queria te agradecer, assim, porque está sendo uma ótima discussão, e desde quando eu vi o tema, assim, eu já fiquei interessado, e está superando as minhas expectativas, sem pressão, tô brincando. Obrigado pelo comentário, Pedro. Esse momento demanda muita flexibilidade da gente. E não é à toa que a UFMG tem flexibilizado muitas coisas, né? Outras universidades também, e criado diversas comissões para tentar entender melhor esse momento, né? Uma das preocupações que eu acho que tem sido bastante comum, né? Nós conversamos aqui no início, e cada um falou que é de um lugar diferente, né? Muitas pessoas são de fora de Belo Horizonte e ter que voltar, né, para Belo Horizonte, para o UFMG depois de uma aula presencial pode ser um motivo de preocupação, né? É, porque a gente ainda está no cenário incerto, a volta às aulas, né, pode ser algo aversivo, talvez, num primeiro momento, né? Mas a UFMG tem pensado bastante sobre isso, tem diversas comissões, eles estão tendo muitas reuniões, né? A Érica, que ela está aí, se ela quiser comentar depois, tem tido muitos trabalhos importantes nessa direção para que a retomada das aulas, a retomada das atividades presenciais, elas sejam possíveis, né, para todo mundo.
E uma coisa que eu acho que é importante, que eu acabei não comentando, também a fala do Pedro me fez lembrar, é que existem muitas pessoas que talvez nesse momento ainda estejam passando por dificuldade de acesso à internet, de acesso às coisas das aulas, que tenham dificuldade de acesso, eu digo, não só nesse sentido de falta de uma conexão boa ou de um computador bom, né, mas dificuldades individuais que dificultem, né, para que essa pessoa consiga participar de uma aula, consiga realizar um trabalho. E se a gente tem condições, eu acho que é importante a gente estar atentas, né, atentos para as outras pessoas que estão na sala, que fazem parte de um grupo de pesquisa, para a gente tentar dar algum suporte. E como que a gente pode dar esse suporte? Quando a gente está num estado mais difícil, né, tendo uma dificuldade, é muito comum que a gente entre em um estado de desesperança, que a gente não veja uma solução possível. E uma coisa que a gente pode fazer é tentar mostrar alguma solução possível para essa pessoa, como um telefone da PRAE, que é um programa de assistência estudantil, muito importante da UFMG. A gente pode auxiliar com contatos da FUNP, do colegiado, é, facilitando que essa pessoa tenha acesso a programas ou as coisas da universidade que possam auxiliar ela naquele momento, né? Isso, eu acho que é um esforço que a gente pode continuar fazendo, né, em conjunto para que a gente garanta também a saúde mental dentro da universidade. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Se não, eu vou passar então para um finalzinho que eu fiquei pensando eu comentei aqui uma coisa que a gente pode fazer, né, para auxiliar a saúde mental dentro da universidade. E eu acho que outras coisas que a gente tem que pensar a, a primeira coisa é a gente entender essa situação, né, como um problema mais amplo, entendendo que não são aspectos individuais, né, não é só eu ou outras pessoas que estão tendo dificuldade nesse momento, né, mas conjunto de pessoas que têm tido dificuldade, um conjunto de pessoas que têm passado por diversos desafios, entendendo, normalizando essa situação, né? Quando eu digo normalizar, não é minimizar, falando que todo mundo passa por isso, mas é entendendo que esses momentos eles são desafiadores para muitas pessoas e que é uma situação que às vezes pode parecer que não vai passar, né? Mas com o tempo, às vezes com a ajuda necessária, essas coisas passam, essas coisas se tornam melhores em um futuro próximo. Ah, Outro ponto também que é importante, a gente falou aqui de algumas características negativas de saúde mental, né, de personalidade, que podem colaborar para piores desfechos. A gente tem que entender que existem algumas características que a gente acha que podem ser positivas, mas que também podem se associar com desfechos negativos. Por exemplo, otimismo. Um otimismo elevado pode colaborar para que as pessoas não aceitem o momento presente ou não aceitem a pandemia como ela é. Por exemplo, ao pensar que nada de ruim vai acontecer comigo ou isso só acontece com as outras pessoas. A gente tem uma tendência a pensar que alguma coisa negativa pode não acontecer com a gente, né? Algumas pessoas podem ter tendência de achar que as coisas negativas todas vão acontecer com elas, né? Outras podem ter a sensação de que nada de ruim vai acontecer com elas. E aí a gente vê essas pessoas, talvez, não usando máscara, não se engajando em comportamentos de segurança, né? Então, o otimismo elevado também, ele pode ser prejudicial nesse sentido. E é uma prática que é muito legal, que vem da terapia de aceitação e compromisso, que eu particularmente gosto bastante, tentar aceitar esse momento. Aceitar não quer dizer concordar, não quer dizer que achar esse momento uma coisa positiva, uma coisa boa. É entender que ele está acontecendo. Isso quer dizer aceitar. Mas não é aceitar falando assim, a pandemia está acontecendo. É aceitar que vão vir emoções negativas, vão vir dias mais difíceis,
Vão ter momentos que a gente vai querer ficar mesmo na cama sem fazer as atividades, ou que um dia que a família vai estar interrompendo você fazer alguma coisa, aceitar que esses momentos eles acontecem e que eles virão, que pode vir raiva, frustração, um desespero. Isso significa aceitar, entendendo que coisas positivas e negativas vão estar acontecendo nesse momento. Porque assim a gente né, tem uma tendência a entender melhor que tá passando com a gente e nos coloca mais de frente com o problema, né? Eu aceito que isso está acontecendo comigo. Qual que é o próximo movimento que eu posso seguir? Outro ponto importante é busca de informações confiáveis, né, baseadas em evidências. Diversas entidades da psicologia, como a Sociedade Brasileira de Psicologia, o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, a, a Federação Brasileira de Terapia Cognitiva, produziram muitos materiais muito legais, né, um compilado de materiais sobre práticas psicológicas nesse momento, e tem compartilhado tanto nas redes sociais quanto nos sites, quais que são diretrizes para boas práticas, né? O Conselho Federal de Psicologia tem compartilhado e eu recomendo que vocês acessem, vejam um pouco quais que são as discussões que têm tido nesse sentido, para estarem por dentro, né, de quais são as recomendações, e são conselhos preocupados com informações científicas, né? E para esse momento, mais do que nunca, a gente necessita muito de práticas baseadas em evidências, de práticas que têm fundamentações robustas, né? Outro ponto, a gente falou aqui de algumas características de personalidade que corroboram para desfechos positivos e negativos. E é importante que a gente esteja coerente com essas nossas forças pessoais, que a gente esteja coerente com que nós temos disposições para fazer, né? Por exemplo, nem todo dia eu tenho disposição para ser produtivo, nem todo dia eu tenho uma disposição para manter minhas coisas organizadas. Isso é uma característica minha, uma característica pessoal que dificilmente eu consigo mudar. Isso demoraria um bom tempo de terapia, se possível mudar, né? Então, não vai ser de uma hora para outra que eu vou sentar na frente do computador e vou me forçar a ser extremamente produtivo, quando a pesquisa em psicologia tem mostrado que mudar características de personalidade é algo custoso, é algo trabalhoso. Então, é importante que a gente busque coerência com quem nós somos, com quais são as nossas forças pessoais. E entender também que a automatização, né, das coisas que a gente faz agora, como tornar esse processo de aula virtual uma coisa automática, demanda energia, demanda tempo, é cansativo, né? A gente a vida inteira aprendeu um outro formato de aula, e essa transformação, ela gasta muita energia, porque nosso cérebro tende a ser preguiçoso e essas coisas demandam muito do nosso cérebro, né? E isso vai gastando energia mesmo, por isso vai se tornando cansativo. E é isso que eu tinha preparado para a gente conversar hoje. Se vocês tiverem alguma pergunta específica, quiserem fazer algum comentário, convido vocês a compartilharem. Bom, olha eu de novo. Mas, enfim, essa questão da pandemia é real, é muito real, porque, tipo, a gente antes tinham horários muito delimitados, tinham coisas muito prontas, assim, tipo, o seu quadro de horários é esse, você tem que estar na UFMG tantas horas, porque você tem aula disso aqui. Agora é diferente, você tem uma aula gravada que você pode assistir o momento que você quiser, fazer o seu horário, sabe? Eu acho que isso dá uma sensação muito complexa, sabe? De tipo, nossa, eu tenho muito tempo livre para eu me organizar, e ao mesmo tempo, quando isso não acontece, você pensa, gente, eu tinha tanto tempo livre, tanto tempo disponível, simplesmente para eu planejar e fazer as coisas no horário, eu não consigo fazer, sabe? Eu acho que isso também é muito frustrante. Eu passo muito por isso, às vezes eu acordo igual hoje, por exemplo. Hoje eu não consegui fazer
praticamente nada. Mas, assim, tem muito isso, sabe? Da gente também ter essa flexibilidade de entender, tipo, não, eu sei que a gente está num momento muito complexo, eu sei que eu tenho um limite para poder fazer as coisas também. E essa coisa da comparação também é muito real, porque às vezes a gente vê, a internet é muito assim, né? Muita gente extremamente produtiva, fazendo milhões de coisas na pandemia, aproveitando o tempo e parará, e ao mesmo tempo instigando as outras pessoas a fazer. A gente sabe que às vezes não é com má intenção, né? Tipo, gente, vamos aproveitar o tempo, parará, mas só que tem gente que está tão imerso nessa questão de não aceitar a gente porque só agora, tipo assim, ai, essa situação não vai passar, né? Esse sentimento catastrófico assim, que acaba afundando a pessoa, né? Então, assim, eu acho que é muito, muito real isso e muito complicado também de resolver. Vai muito da realidade de cada um, né? Do que cada um enxerga para os momentos, para sua vida, etc, né? Isso é um ponto muito interessante, você falando sobre isso, perfeito. Porque os indivíduos perfeccionistas têm uma tendência a evitar mostrar um lado falho, né? A gente vê as pessoas, no geral, é socialmente desejável que a gente mostre um lado mais perfeito. Mas em algum momento, né, as pessoas que têm níveis mais baixos de perfeccionismo compartilham com um amigo, compartilham com outras pessoas que estão enfrentando uma dificuldade, que estão enfrentando dificuldade no relacionamento, uma dificuldade no trabalho. Agora, entre os indivíduos perfeccionistas, mostrar um lado falho é mais difícil ainda, né? A gente chama de autoapresentação perfeccionista. E isso é muito complicado, porque dificulta relacionamentos interpessoais. Se eu não compartilho com as outras pessoas minhas dificuldades, né, isso torna mais difícil a gente formar vínculos, isso atrapalha a gente ter bons relacionamentos. E bons relacionamentos são preditores de bons desfechos de saúde mental, de bom suporte social. Tem um estudo muito legal, é um estudo de 2 páginas, um artigo de 2 páginas, muito simplesinho, que é de uma área que chama epidemiologia das diferenças individuais, alguma coisa assim. Tem mostrado que pessoas com alta mobilidade, que são mais empáticas, mais generosas, tendem a se recuperar melhor após cirurgia cardíaca. Não porque tem alguma coisa a ver assim direto, né? Uma pessoa que é mais empática tem um coração melhor, não. É porque essas pessoas têm um suporte social melhor. Então, depois de uma adversidade, tendem a ter um suporte em casa, né? Pessoas que auxiliam naquele momento. Isso prediz longevidade, né? De pessoas que passaram por alguma cirurgia cardíaca. E isso a gente vê em outros estudos da área, né? De relacionamentos interpessoais, predizendo bons desfechos. Agora é mais difícil a gente desenvolver vínculos na universidade, né? Porque na época presencial a gente ia lá, tomava um café ruim da Fafiche, vocês ainda vão experimentar, quem está aí no primeiro período, sentava, conversava com alguém. Então, eu não sei se vocês já estão tendo algum movimento, se tem um movimento de roda de conversa, de conhecer os coleguinhas das turmas, né, do laboratório, e isso tem sido muito importante. Eu não sei se vocês têm tido experiências parecidas, mas quando eu vou encontrar, raramente eu tenho conversado com os meus amigos, tipo, marcado uma reunião mesmo no Meet, no Zoom, presencialmente a gente não tem encontrado, mas quando a gente marca, o primeiro assunto que vem é só pandemia. E aí a gente conversa muito só de pandemia e esquece de outros aspectos, né, da vida. E isso também tem colaborado para piores desfechos, né? Então, se vocês se sentirem à vontade, acharem importante, eu incentivo que mandem uma mensagem para coleguinha, para amigos, para familiares, né? Dá um oi. É um movimento tão importante, que faz muita diferença. Então, eu incentivo vocês a fazerem isso, porque saúde mental a gente não tem que pensar só em tratamentos, né? Mas o preventivo também é muito importante. O pessoal passou um carro de som aqui barulhento na rua. Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu quero fazer.
É sobre, quando você falou, né, sobre essa questão, assim, do cafezinho, me veio, eu fico pensando muito, fazendo esse comparativo, né, de presencial com o que a gente está nessa tal situação. E quando você falou de produtividade, me veio, eu tentei linkar, assim, um pouco dessas duas coisas, e a gente, parece que nesse ensino remoto, a gente está tentando pegar esses tempos que seriam esses tempos de relação mesmo, né, desses intervalos de relação que a gente teria para tomar um cafezinho, para conversar, para se permitir ter 1h30 de almoço e não só meia hora de almoço, e a gente está colocando tarefas nesses lugares e tentando ocupar esses lugares com tarefas e com coisas para não se sentir ocioso, assim, né? Então eu acho que é um movimento também importante, isso que você falou mesmo, da gente parar e pensar, né, sobre nossa saúde mental mesmo, sobre quais são as prioridades. E quando você fala de mandar uma mensagem, né, talvez você não vai estar lá tomando cafezinho com seus colegas, mas mandar um oi, né, tipo, lembrar que você precisa também de relações, assim, mesmo que virtuais, mas que são importantes e que a gente não precisa abrir mão disso, porque a gente está nesse meio, né, remoto. Então eu pensei muito nisso quando você estava falando e acho que é um passo interessante, assim, para se pensar também. Sem dúvidas. A gente, real, até tem ocupado esse nosso tempo de subir o morro do Bandejão para almoçar com ler alguma coisa, tentar ser produtivo, né? E aí lida com quando a gente não consegue, talvez venha uma frustração, né? No início da pandemia, eu ainda estava na graduação. E alguns dias eu chegava a fazer até 13, 12 horas de estudo. E aí começa, né? No momento está sendo produtivo, mas depois a produtividade cai absurdo. É impossível manter altos padrões assim, né? É muito importante isso que você falou, Igna, da gente buscar preencher nossos outros momentos, né? Nossos momentos também com outras atividades, para muito além da academia. E pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário, uma pergunta, conversar sobre ó, a Raíssa, a Érica, a saudade da Érica. Raíssa, vou te passar na frente da Érica primeiro. Tá bom. Vai ser rapidinho, assim. Porque eu também faço parte da inteirinha, sabe? E aí na sua fala eu fiquei pensando como que ela foi totalmente relacionada com o que a gente está tentando desenvolver no projeto, assim, sabe? E aí uma das coisas que a gente conversa muito sobre organização é que a organização é se conhecer também, assim, né? E entender quais que são os seus limites. E eu acho que mais que isso é reconhecer quando você ultrapassou eles e saber desistir naqueles momentos e saber se replanejar ali, sabe? Então, isso parece um pouco abstrato, assim, mas um exemplo que está acontecendo mais frequentemente comigo agora é assim, não, eu planejei fazer isso tudo hoje, aí chega de noite, aí minha irmã me chama para assistir a Olimpíada. E aí eu tô fazendo isso, sabe? Eu tô me dando esses momentos assim de noite que, em geral, não tava me dando tanto. De ficar com a minha família, assim, de noite. E era coisas que eu reparei que eu tinha perdido, sabe? E aí você reconhecer também. Aí eu falo, não, eu olho amanhã isso, e realmente dá pra fazer amanhã. Às vezes a gente acha que não vai dar, mas sempre dá, assim, pra gente se reorganizar e pensar. Então, eu acho que foi muito produtivo, assim. Obrigada pela sua fala também. Gostei bastante, deu para refletir muito. Eu que agradeço seu comentário. Obrigadão. Érica? Ei, William, tudo bem? Eu vou bem, você, Érica. Também, saudades de você também. Saudade. Gente, a Érica me salvava tanto no colegiado. Eu chegava lá com tanto documento. Sabe que eu até você falou do sentir falta do cafezinho da Fafiche, eu estou sentindo falta, além do café horrível da Fafiche, também da pilha de documentos para assinar no colegiado.
Coisa que a gente nunca pensava que ia sentir falta, né? Exatamente, né? Nunca imaginei que eu ia sentir saudade de chegar lá e ter uma pilha de papéis para analisar. Os mesmos papéis estão chegando, né, pelo sistema, mas não é a mesma coisa. Não, aquela fila de alunos, né? É, acerto de matrícula presencial. Mas, enfim, William, em primeiro lugar, assim, adorei você ter aceitado o nosso convite. Eu me perdi aqui no horário, peço desculpas, queria ter falado com você logo no início, mas cheguei logo em seguida, e aí eu não quis interromper. Então, assim, muito obrigada, fiquei muito feliz de ver a forma como você fala, assim, apaixonadamente, né, desse assunto, indicando trabalhos e publicações e falando da sua experiência. É muito legal, né? A gente vê vocês, depois que terminam a graduação, poderem voltar e compartilhar essa experiência, né? De vocês, não só na graduação, mas dos novos caminhos aí que vocês estão percorrendo, né? Então, assim, fiquei muito feliz ouvindo, por você aceitar o nosso convite e ouvindo você falar também, assim, com tanta propriedade, né, desse tema. Isso é muito legal. E, bom, eu poderia comentar milhões de coisas do que você falou aí, mas não vou monopolizar o tempo aqui, né? Queria dizer, né, você falou da questão da preparação para o retorno às atividades presenciais, né? De fato, a UFMG está bem preocupada com esse momento de retorno, tem feito aí, né, vários grupos de discussão, várias instâncias estão pensando em formas da gente fazer essa retomada, né? Outro dia eu achei curioso, na reunião de congregação, o nosso diretor falou da possibilidade de retomada de algumas atividades administrativas de forma presencial, e ele falou assim, seria uma forma da gente se preparar psicologicamente para retornar de vez a Fafiche, né? Começando com atividades administrativas. Então, eu acho que é isso também. Assim, a gente levou um susto, né? Quando, de repente, a gente fez uma segunda semana de aulas, né? Toda presencial, mas já falando de pandemia, e de repente a gente foi embora na sexta-feira e não voltou mais, né? Então, assim, foi sem preparação, né? Houve, sim, muitas discussões, mas eu, particularmente, achei que em 15 dias a gente estaria de volta, né? Acho que eu fui uma das iludidas, né? E agora acho que a ideia é a gente se preparar com calma para esse retorno, né? Até porque esse retorno tem implicações não só psicológicas, mas implicações de saúde pública, né? De saúde mental e implicações de ordem socioeconômica também, né? Porque, como você viu aí, né, pessoal que está aqui, muita gente não está aqui em Belo Horizonte. Então, é um planejamento que tem que ser muito cuidadoso, né, para a gente não atropelar aí as expectativas e possibilidades de todo mundo, né? Então, vou aproveitar para reforçar, gente, o convite que a gente fez para vocês para uma conversa com o NDE na segunda-feira, exatamente para a gente discutir e vocês, os representantes de turma, apresentarem para a gente o que estão esperando, né? Pensando que para esse planejamento de um retorno, já adiantando que não vai acontecer no segundo semestre desse ano no nosso curso, tá? Então, que quando a gente chama para uma reunião assim, dá a impressão que é para a semana que vem, né? Então, não é isso. É só para a gente ter condições de fazer esse planejamento com calma, né? Bom, outra coisa, agora mais dentro, né, do tema da saúde mental, assim como algumas pessoas que se manifestaram, eu me identifiquei demais também, né, com o perfeccionismo, as características
do perfeccionismo, e no colegiado a gente vê também o impacto disso, né? Muitos alunos querendo aproveitar esse tempo em que as atividades estão em casa para fazer tudo ao mesmo tempo, né? E uma coisa que eu coloquei quando eu fiz a chamada para a matrícula desse semestre, e que eu vou colocar novamente e insistir nisso, né, é da necessidade de cada um avaliar as suas possibilidades, né, de assumir tantas tarefas e não se preocupar tanto, né, nessas comparações com o colega que está fazendo 8 disciplinas, uma iniciação científica, uma extensão, um estágio externo, né, e de repente você está fazendo 2 matérias e está sofrendo com essas 2, né? Então, eu acho que quando a gente fala também, né, acho que foi a Raíssa que falou da questão da organização do tempo, né, a importância da gente ver a nossa própria situação, né, mais do que essa comparação. Se, por um lado, esse contato social é importante, né, a gente compartilhar, por outro lado, eu acho que é importante também a gente não se comparar, né? Porque às vezes a pessoa tem muito mais facilidade que a gente, né? Seja acesso à internet ou mesmo facilidade para aprender nesse formato, e a gente não tem, né? Ou a situação de cada um é diferente, né? Às vezes tem outras pessoas em casa, tem barulho, né? Tem carro de som passando, né? Eu estou descobrindo agora aqui no meu bairro tanto de coisas que se vende em carros, né? Eu achava que era só pamonha, mas não, né? Tem pamonha, tem ovo, tem vassoura, tem pano de prato. Então, essas coisas todas que impactam, né? Às vezes eu estou dando aula, eu tenho que fechar o microfone também, porque passa, né? O carro da vassoura. Então, mas eu acho que é importante a gente pensar nisso também, né? Que não é preciso fazer tudo de uma vez, né? Que às vezes esse tempo aí, né? Que a gente gasta, às vezes com peso na consciência, né? Assistindo às Olimpíadas, é um tempo que a gente precisa, que a gente pode gastar, deve gastar com isso, né? Aí eu podia estar estudando, podia, mas você podia estar assistindo as Olimpíadas às 2h também, não tem problema, não. Já vai acabar, né? Não é para sempre. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, né? E se permitir fazer outras coisas além dos estudos, né? Além dessas tarefas que a universidade requer da gente ou coloca como possibilidades, dá atenção a essas outras coisas. A gente, no projeto Entre Linhas, né, a gente tinha falado, acho que a gente tem que retomar isso essa semana, de fazer um evento, né, no final do semestre, para a gente pensar, mostrar o que a gente fez durante a pandemia, que a gente fez, que não foi relacionado à universidade, né? Compartilhar isso, que eu acho que são coisas importantes também, né? E esse, como é que eu vou falar? Que eu acho que é muito importante, a gente poder ir com calma, né? Fazer o que a gente dá conta, sem tentar, né? Eu vou me matricular em 10 disciplinas, depois, se eu não der conta, eu tranco, tá? Mas, às vezes, eu tranco, ele vem precedido de um grande sofrimento, né? Que é assumir que não deu conta, do que ninguém daria conta mesmo, fazer 10 disciplinas no semestre, né? Então, aí vem a sensação de fracasso. Então, acho que é importante, são importantes as colocações que você fez, William, que ajuda a gente a pensar um pouco nisso, né? E isso no colegiado chega de forma muito óbvia, né? Mas eu, por exemplo, não posso falar, né? Que você não vai fazer 10 matérias, porque às vezes dá conta, mas a que preço? Então, acho que são coisas que a gente precisa pensar, e eu acho que você traz bem aí, né? Essa questão dos perigos relacionados ao perfeccionismo e como a gente pode lidar com isso. Chega, né? Érica, obrigadão agradecendo de novo, né, o convite, e
eu sinto muita saudade assim da graduação, né? É uma coisa que a gente quer que passa rápido, mas eu adoro conversar com o pessoal da graduação, então outras oportunidades, né? Estou disponível aí para a gente conversar. E você comentando sobre isso, né, de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, teve momentos da graduação que eu estava disposto a pegar muitas coisas, fazer muitas coisas. E a professora Marcela, né, eu sempre fiz iniciação científica com ela me perguntava, tipo, como que você faz tudo ao mesmo tempo? Eu falava, era só fazer tudo mal feito, né? Porque ninguém consegue fazer tudo bem feito fazendo mil coisas. Ela me xingava, falava, brincava assim, né, comigo, falando que ia cortar minha bolsa de iniciação científica, porque eu ficava fazendo esse negócio mal feito. Mas, de fato, né, acho que a gente tem números das pessoas fazendo duas iniciações científicas ao mesmo tempo, monitoria, 10 disciplinas, mas eu aposto que é muito difícil uma pessoa manter altos padrões assim, tendo bom desempenho em todas essas tarefas, né? Ou sem prejudicar alguma coisa de saúde mental, né? Tem coisas que algum sacrifício a gente às vezes faz em prol disso, né? Que seja encontrar com a família, com os amigos no finais de semana, ou ficar estudando até muito tarde, né? E eu acho que alguns dos semestres mais proveitosos que eu tive na graduação foram aqueles que eu consegui me dedicar a poucas tarefas da maneira que eu queria, né? É importante a gente se dar esses momentos na graduação, né? E, pessoal, alguém que comentar mais alguma coisa, compartilhar uma experiência? Bom, ontem eu estava conversando com os meus amigos, né, que também estão na graduação, né, uma delas mora aqui junto comigo na moradia e é daqui da UFMG, e as outras duas é de outra faculdade. Aí uma amiga, fez uma prova, né, para monitoria de parasitologia, ela faz enfermagem. Aí ela falando, né, que a professora cobra bastante, que as disciplinas são bem puxadas e tal. E a gente compartilhando isso. Aí eu fiquei, gente. Aí ela falou: eu tô fazendo a prova para IC, para monitoria, e tô fazendo tal disciplina, não sei o que, não sei o que. Eu falei, gente, que tanto de coisa, e eu tô aqui fazendo as disciplinas obrigatórias e tô custando. Aí eu fiquei, tipo, um tempo, meu Deus, tipo, posso fazer mais coisas, não sei o quê. Só que a gente vai conversando e vai percebendo também que, tipo, a gente tem limite, né? Igual vocês estão falando, a Érica falou também. E, tipo, a gente precisa ver isso, sabe? Porque não adianta também você fazer tudo porque os outros estão fazendo, porque você está sentindo que não está sendo produtivo e fazer mal feito. Então, no final, não vai valer de nada você ter feito tanto e ao mesmo tempo não ter feito nada. Então, assim, e eu percebi muito isso, sabe? Dela falando e tal. É tipo, nossa, e ela respondeu uma questão, né, muito grande, assim. Fiquei, gente, caramba. Mas ela falou, não, eu gosto muito da matéria e tal. Eu falei, tá explicado, né, gente? Então, tem muito isso também, né? Mas assim, eu percebi muito que às vezes eu fico, gente, fulaninho tá fazendo outra coisa, várias pessoas da minha turma estão no colegiado e tal, e eu fico, gente. Mas assim, são coisas que acontecem, né? E querendo ou não, a gente quer fazer parte também. Mas era mais isso. Obrigada, gente. Bem, então, eu acho que a gente vivencia muito, né, na graduação momentos difíceis. E eu lembrei de uma coisa que a Erika comentou, é que a gente vê mesmo as pessoas tendo, às vezes, bons desempenhos em algumas atividades específicas, né? E eu, por exemplo, eu sempre gostei muito da área de psicometria, de avaliação psicológica e também de terapia cognitivo-comportamental. E eu vi outras pessoas tendo um desempenho excelente em análise de dados, e eu tenho muita dificuldade com isso. E eu queria ter facilidade que as outras pessoas também tinham, né?
E eu esquecia de olhar as coisas que eu conseguia fazer com mais facilidade do que as outras pessoas também conseguiam, né? Que as outras pessoas não conseguiam. Então é muito comum que a gente observe o desempenho das outras pessoas e esqueça de olhar o nosso próprio desempenho, né? Ou fica comparando desempenhos em áreas diferentes, ou sem considerar aprendizagens específicas, né, das outras pessoas. E assim, a UFMG dá muito suporte para gente, muito suporte. Basta a gente procurar também. Eu acho que esse movimento que a UFMG está tendo agora, com essa preocupação com a volta às aulas presenciais, né? A gente vê em outros momentos também, a UFMG teve preocupações com a praia, com a FUNP, né? E acho que é isso. E incentivo que vocês que continuem compartilhando isso, né? Das dificuldades, contando com os amigos para lidar com esses momentos. Na pós, eu tenho visto muita gente compartilhando, principalmente quem tem dificuldade com a matéria, com análise de dados, por exemplo, as pessoas compartilhando material, compartilhando, marcando reunião mesmo no Meet, no Zoom, para conversar sobre algum aspecto específico das disciplinas, né? Isso é um movimento que às vezes a gente não vê tanto na graduação. Na pós eu tenho visto isso agora também. Não sei se é algo específico da pandemia, se é algo específico da turma, né? Mas que as pessoas têm compartilhado dificuldades com algumas coisas e isso tem sido muito bom, sabe? Eu conto com a ajuda das outras pessoas, ajudo em alguns momentos. É importante, uma coisa que a gente aprendeu com essa pandemia é esse aspecto positivo da coletividade, né? A Patrícia comentando, isso de ver as outras pessoas fazendo um trilhão de coisas, né? Gente, teve um momento que eu me via comparando com professores, pensando, nossa, esse professor consegue publicar um trilhão de coisas assim, eu não consigo escrever uma linha de um artigo. É impressionante. Para ver como que a gente, às vezes, né, estabelece padrões muito altos. A Raíssa quer fazer um comentário? Eu quero. Dentro dessa discussão mesmo assim de comparação, porque eu acho que é importante a gente pensar também que são experiências, objetivos e pessoas diferentes, assim, não só no sentido da gente saber, lógico, a gente já falou como que é importante saber o que a gente dá conta, mas saber onde que a gente quer também, porque assim, às vezes a gente vê pessoas indo para um tanto de caminho, buscando algumas coisas e fica com essa ansiedade, né, de querer fazer tudo. Mas eu já passei, por exemplo, um exemplo pessoal, assim, eu comecei a ver algumas pessoas procurando estágio externo, assim, meu Deus, tem que fazer estágio, estágio, estágio. E aí eu comecei a pensar, nossa, será que eu devia estar preocupada com estágio? Será que isso é uma coisa real, assim? E eu fui me avaliando, assim, vendo para onde que eu queria ir, vendo o que eu queria fazer dentro da faculdade, etc. Eu percebi que não, sabe? No momento não era uma coisa minha. Então, vivências diferentes, assim, da gente saber também que às vezes a gente não tá fazendo essas outras coisas que as pessoas estão fazendo simplesmente porque os nossos objetivos são diferentes, sabe? Tem coisas que a gente se identifica mais, tem coisas que a gente não tá se identificando tanto, não vai tentar por agora. Então, eu acho que tem esse fator também de saber que é o seu caminho, assim, que vai ser diferente, né? Cada um vai ser único, assim, dentro da psicologia. Isso é verdade. Quando a gente chega lá no finalzinho da graduação, que a gente vê que as pessoas têm se tornado um pouco especialistas em alguns assuntos, uma pessoa vai para a avaliação psicológica, outra pessoa vai para a social, uma pessoa dentro da social trabalha com um tema específico, quer fazer concurso, outra pessoa quer trabalhar com outra população. A gente vê que, de fato, sacrificar, né, para ter um desempenho perfeito em tudo é muito bobagem, né? No final das contas, buscar altos padrões, talvez em todas as disciplinas ou em todas as coisas que a gente faz na graduação, tem um custo tão elevado e no final a gente não aproveita tanto, assim, né? Então é importante a gente saber, né, as forças pessoais, os interesses pessoais, e que tem, às vezes, um desempenho ruim em algumas coisas, uma disciplina, um estágio. Isso não é preditor da carreira posterior, né? Tem tantas outras coisas que influenciam
uma carreira, um desfecho pós, né, no mercado e tudo mais que a gente não controla durante a graduação, sabe? Só comentar, isso que o William falou é uma grande verdade, né? O alto desempenho nas disciplinas não é preditor, né, do seu desempenho, do seu sucesso na carreira. Isso é bom, né? A gente ter em vista também. Você vai fazer uma seleção, mesmo que seja um processo de seleção para pós-graduação, ninguém vai olhar suas notas, né? O que conta é a sua experiência, é o que você dá conta do que você aprendeu na graduação, né? Muito dificilmente o fato de ter notas altas em tudo vai contar, né, nesse processo. Né? Embora para alguns isso seja um incentivador, né? Seja um valor importante. Né? E nem diz também da aprendizagem, né? Nota alta não necessariamente reflete que você aprendeu com sucesso aqueles conteúdos. Eu lembro de um caso muito legal de um paciente que eu acompanhei numa supervisão clínica. O paciente que relatava que ele queria passar na faculdade em último lugar, ele queria passar tipo, na última vaga, porque isso significava que ele não tinha perdido tempo de vida se esforçando mais do que ele precisava, porque ele só precisava de uma vaga. E aí, ele passando em último indicava que estava suficiente, que ele não perdeu nem um pouco da vida dele com esforço desnecessário. Eu achei isso muito legal. Eu diria que é viver perigosamente, você pleitear a última vaga. Teve um candidato a reopção de curso que uma vez mandou um e-mail perguntando se a gente ia abrir vagas, né? E eu falei para ele, olha, sim, a gente vai abrir, mas eu não sei o número ainda, né? O número de vagas disponíveis, o número ainda não chegou. E ele me respondeu isso, não, eu só queria se vai ter vaga, eu só preciso de uma. Então, sim, vai ter vaga. Mas é perigoso. É viver perigosamente. Esperar a última vaga, assim. A última vaga. Pois é, uma coisa que é mais coerente também, né? Eu sempre quis fazer mestrado, doutorado, e eu ficava muito preocupado na graduação de conseguir passar no processo seletivo do mestrado. E aí, quando eu fui fazer o processo seletivo mesmo, eu vi que, assim, muitas das coisas que eu fiz na graduação não fizeram diferença nenhuma para a pós. Tipo, nada. A disciplina, igual a Erika falou, tem um número máximo de coisas que você pode aproveitar em cada categoria, né? Tipo, eu não lembro se iniciação científica era. Não, apresentação em congressos, né? Tem um número máximo lá esse era tipo, eu tinha apresentado em vários congressos e no final dava para aproveitar, tipo, 3 trabalhos, um negócio assim. Então, no final das contas, eu estava muito mais preocupado do que realmente precisa, sabe? É mais interessante a gente conhecer o que a gente precisa fazer mesmo para alcançar aquilo, né? Do que sair atirando para todo lado mesmo para depois ter sucesso. Então acho que é isso, pessoal. A gente vai encerrando agora. Alguém quer falar mais alguma coisa? Mandar alguma coisa no chat? Eu mandei no... eu esqueci de falar. Não, pode dar seu recado? Não, é só falar que eu mandei a lista, né, de presenças para garantir o certificado. E eu também mandei uma avaliação, questionário com avaliaçãozinha. São 4 perguntinhas de múltipla escolha, bem rapidinho, só para a gente, né, avaliar um pouco sobre o projeto, sobre como vocês estão recebendo esse ciclo de palestras que a gente está fazendo.
Então é mais uma variaçãozinha para a gente mesmo, assim, para a gente entender quais são também as demandas de vocês, né? Então agradeceria muito se você responder. Érica, você quer falar alguma coisa? Uma últimas palavras, né? Quero mais uma vez agradecer ao William pela presença, pelas ótimas reflexões que ele trouxe aí para a gente. Pessoal do projeto que está aqui, terça-feira nós vamos discutir alguma das coisas que o William falou. Avisem para os coleguinhas que é para assistir depois lá no YouTube, tá? E quero agradecer a Igna, né, por estar aí mediando a apresentação do William e coordenando o nosso evento hoje, tá? Então, obrigada, Igna, em nome da equipe. Raíssa, que eu estou identificando aqui também. Estou no celular, então não sei outras pessoas do projeto, que não está aparecendo todo mundo aqui para mim. Mas muito obrigada e obrigada, né, ao pessoal de todos os períodos, primeiro período que se manifestou mais ali no chat, mas obrigada a todos os estudantes, né, que estão presentes aqui com a gente nessa sexta-feira à noite, né. Obrigada, gente. Que agradeço pelo convite, gente. Bom final de semana. Espero que a gente se esbarre por aí em algum outro momento também. O Pedro quer falar? Eu fiquei só com uma dúvida com relação ao preenchimento. Tá nas mensagens? Ou foi Sim. enviado por e-mail? Eu coloquei aqui no chat, coloquei 2 links. Você está conseguindo acesso ao chat? Não. Acho que eu vou rapidinho, só sair e voltar. Então, um minutinho. Tá bom. Eu vou parar a gravação aqui, só pra gente, né? Deixar a gravação.